Bom, galera, hoje nós falaremos então sobre o período regencial aqui no Brasil, tá? É o período que compreende aí os anos de 1831, 1840, pensando aí no pós-abdicação de Dom Pedro I do trono, que ele acaba indo lá para Portugal, né? Que a gente viu aí na aula passada, e deixa como imperador o filho dele, que tem só 5 anos, Dom Pedro II, tá? Então, esse período regencial, ele é considerado aqui para a história do Brasil um período de bastante conturbação, tá aí no meio, né, o meio do caminho entre o primeiro e o segundo reinado. E as características desse período aí são problemas que o imperador Dom Pedro I acabou enfrentando por conta da sua má administração do primeiro reinado. E aí ele então perde a popularidade, abdica o trono. Como Dom Pedro II era menor, a solução então foi formar essa regência, certo? Bom, então o período regencial ele é dividido aí em 4 regências, tá? A regência trina provisória foi logo que houve a abdicação, então eles escolheram aí rapidamente alguns representantes para poder garantir que o Brasil não ficasse à revalia na questão de comando, tá? Então, a gente chama aí de trina provisória, tá? Os participantes aí dessa trina provisória foram os moderados que assumiram o poder com o objetivo de frear agitações políticas na época. Por quê? Sem um representante do trono, o grande temor era que movimentações a favor da República acontecesse aqui no Brasil e a gente se tornasse efetivamente um país livre, liberto, tá? Então, inicialmente aí o governo do Nicolau Pereira de Campos Vergueiro, José Joaquim Carneiro de Campos e Francisco de Lima e Silva, eles fizeram o Ministério dos Brasileiros, tá? A Câmara dos Deputados teve o seu poder ampliado e podendo interferir em ações do governo regencial, uma coisa que o Dom Pedro efetivamente não permitia, tá? Essa regência trina provisória durou apenas 2 meses, então ela foi muito breve, e aí ela preparou, na verdade, a regência que efetivamente iria governar o Brasil, tá? Que seria a trina permanente, certo? Então, a regência trina permanente aí foi formado por Francisco Lima e Silva, o João Braulio Muniz e José da Costa Carvalho, tá? Era feita aí por um ministério conservador, uma outra vertente política brasileira naquela época. Essa regência, ela queria a todo custo conter movimentos populares que pressionaram lá atrás o governo do Dom Pedro I, tá? Eles mudaram o chefe do Ministério da Justiça. Quem vai comandar esse ministério vai ser o padre Diogo Antônio Feijó, que vem a ser mais tarde um regente aqui no Brasil, tá? E aí a tarefa do padre Feijó era de retalhar qualquer revolta que viesse ameaçar a ordem nacional, certo? Para tentar garantir, então, tudo isso, o que o padre Feijó faz? O padre Feijó, então, cria a Guarda Nacional, tá? Essa Guarda Nacional aí, ela vem a ser, mais tarde, a Polícia Militar, inclusive, aqui do Brasil, tá? Deixa eu descer aqui, ó, trina provisória, trina permanente. Vamos lá. Então, cria essa Guarda Nacional, tá? Ela vai ficar tida naquela época como uma milícia que vai ser controlada pelos representantes das elites locais. Aparece aí a figura desse coronel que mais tarde
vai gerar aqui no Brasil o coronelismo, tá? Então, a gente observa aí nesse período uma grande ascensão de poderes políticos regionais dos grandes latifundiários. É o mando de grandes latifundiários aqui no Brasil. Até uma situação que permanece até hoje, né? Outra coisa que essa Guarda Nacional também visava era proteger as fronteiras brasileiras para evitar invasões das nações vizinhas, tá? Essa regência permanente também vai acabar renovando os quadros militares, buscando homens que fossem efetivamente patriotas, que tivessem essa identificação com a estrutura de poder agora do Brasil, certo? É criado o Código de Processo Criminal, que a gente ainda não tinha, tá? E, gradativamente, o Feijó vai ampliando o seu raio de atuação política. Então, ele que era ali do Ministério da Justiça, ele foi ganhando poderes, foi ganhando asas. E aí, dessa maneira, ele vai criar condições para tramar um golpe político e tornar-se, então, o único regente, tá? A princípio, ele não tem condição para fazer a manobra. E aí o Feijó e o governo Trino, eles são obrigados a conceder algumas exigências dos liberais, que é um outro partido político de atuação aqui no Brasil. Então, no ano de 1834, gente, eles fazem um ato adicional que promove reformas para atender às exigências dos liberais. Eu já vi algumas questões de vestibular perguntarem em que momento do período monárquico a gente mais se aproximou de uma república. É agora, em 1884, quando é colocado o ato adicional em vigência, tá? Nesse texto aí, né, nesse ato adicional, as províncias elas ganharam liberdade para criar as suas próprias assembleias legislativas. O Rio de Janeiro vai se tornar uma região autônoma. O poder moderador vai ser completamente extinto, sem nenhum tipo de possibilidade de ser utilizado durante esse período. E o próximo governo regencial ficou determinado que seria comandado por um único regente. Então, a gente tem o fim das regências trinas e a gente parte agora para a regência una do Feijó. Então, atendendo às medidas previstas no ato adicional de 1834, elegeram, olha só, nós tivemos uma eleição e foi eleito o Diogo Antônio Feijó, certo? Ele se torna, então, um regente, o regente uno, alcança aí uma maioria de votos, né? Mas várias resistências foram colocadas em relação ao governo dele, a forma, né, de governo e toda a situação naquele momento, tá? Os próprios liberais, que eram aliados do Feijó, começaram a acusar o governo de ser altamente tolerante e indeciso em algumas medidas. E aí começaram a aparecer no Brasil as primeiras rebeliões regenciais, que vão ser destaque nesse período, né? As famosas rebeliões regenciais. Então, a cabanagem lá no Pará, a farroupilha no Rio Grande do Sul, já estavam se tornando grandes movimentos contrários ao período regencial. E a gente vai falar delas já já, tá? O Feijó, ele vinha já muito doente, de alguns anos, então ele estava fisicamente incapacitado, ele já não tinha mais tanto apoio político assim, e aí o Feijó ele decide renunciar ao cargo de regente em 1837, tá? Mas antes dele sair, ele nomeia o Pedro de Araújo Lima como titular do período regencial, né, para não ficar vazio, né, o mando político no Brasil. E aí, então,
a gente parte para o último período regencial, que é a regência una do Araújo de Lima. Então, o Araújo de Lima, ele vai aí tomar posse no lugar do Feijó. Ele era um fazendeiro pernambucano, tá? Ele vai... as primeiras revoltas contra o governo começaram a explodir. E aí, o Araújo de Lima, ele vai começar a tentar a ter de combater essas rebeliões. Então, o governo dele é um governo importante pela tentativa de retomar as rédeas de um Brasil que está colapsando com algumas rebeliões e garantir que logo que Dom Pedro II fizesse maioridade, ele tomasse o poder como imperador, tá? Durante o governo aí do Araújo de Lima, a gente vai ter a criação do Colégio Pedro II, Arquivo Público Nacional, Instituto Histórico e Geográfico, que são tomadas de decisões pensando numa melhoria geral, né, para a figura do Brasil, para um crescimento até intelectual e tudo mais, que o Brasil estava aí bastante atrasado, tá? Nesse período também no governo do Araújo de Lima, eles vão fazer uma lei interpretativa do ato adicional para anular o ato adicional, porque como o ato adicional ele dava muitos benefícios parecidos com o republicanismo, eles tinham muito medo de que a manutenção desse ato adicional impedisse ou fomentasse ainda mais revoltas contra a monarquia e a efetiva tomada de poder por Dom Pedro II, tá? O fim do período regencial ele vai ser aí resultado de uma disputa política entre os liberais e os conservadores, que eram os partidos políticos naquela época. Os liberais eles estavam muito insatisfeitos com a regência do Araújo de Lima, que era um conservador. Eles acabaram reagindo, defendendo a antecipação da maioridade do Dom Pedro II. Aí os liberais conseguem conquistar o apoio da maioria dos deputados e fazem o famoso golpe da maioridade, que com 14 anos o Dom Pedro II se torna apto a se tornar o imperador do Brasil, tá? Com esse golpe, então, a gente tem o início do segundo reinado. Tudo isso vai deixar os liberais satisfeitos, porque o poder é retirado da mão dos conservadores. Os liberais estavam esperando com tudo isso uma coroação do imperador que colocasse fim também às revoltas, às rebeliões regenciais que estavam acontecendo por todo o país. E é importante deixar bem registrado que Dom Pedro II vai utilizar de forma muito inteligente aqui, ó, uma charge, né, sobre a maioridade do Dom Pedro. E o Dom Pedro II ele vai usar de forma muito inteligente essa relação não muito boa entre os partidos conservador e liberal aqui no Brasil. É muito interessante, a gente vai ver isso nas próximas aulas, tá? Agora falando das revoltas regenciais, ou das rebeliões regenciais, nós tivemos aqui, ó, as principais rebeliões foram essas: a Cabanagem, que foi lá no Pará, Balaiada, no Maranhão, Sabinada, na Bahia. Nós temos também na Bahia a Revolta dos Males, que é uma revolta baseada na independência do Haiti, uma revolta dos negros. E nós tivemos também a Farroupilha lá no Rio Grande do Sul, tá? Então vamos falar um pouquinho de cada uma aí, ó. A Cabanagem... Vamos lá. Deixa eu passar lá para a Cabanagem, para ficar na ordem para vocês. Bom, então a Cabanagem, ela foi uma rebelião que ocorreu no Pará. Teve uma participação popular gigantesca, certo? E a grande
A grande bandeira dessa rebelião era justamente a insatisfação popular com a pobreza, as desigualdades. Eles queriam ter mais voz política lá no Pará e acabaram duramente reprimidos, até por conta dessa questão de uma participação popular, tá? Ela foi a mais severamente reprimida. Então, assim, essa questão de pobre, né, dos mais humildes participarem de movimentos de rebelião no Brasil, sempre acaba com um massacre. Chegaram, os líderes tomaram o poder, né, acabam sendo traídos, eles acabam sendo delatados ali pelas classes mais altas. Antônio Malcher, o Francisco Vinagre, o Eduardo Angelim, e uma triste repressão que acabou sendo imposta aí pelo exército do Brasil, tá? Aí depois nós tivemos... Eu vou lá para a Balaiada. Foi no Maranhão. Esse nome vem porque Manuel dos Anjos Ferreira era um balaio. Eles faziam esses cestos de vime que tá aqui na figura. Isso aí chama balaio, tá? Por essa razão esse nome. O Manuel dos Anjos Ferreira, que vai ser uma liderança forte desse movimento, ele começa a lutar contra as autoridades provinciais depois de ter uma triste ação de alguns membros do governo lá do Maranhão. Um dos oficiais do Maranhão, naquele momento da província, teria abusado das filhas dele, e aí, então ele começa essa luta contra os mandos da província. Aí várias pessoas vão acabar comprando essa briga dele, os revoltosos conseguem controlar a cidade de Caxias, uma das maiores cidades comerciais daquela época, e aí, novamente, uma rebelião de natureza extremamente popular começou a ameaçar a estabilidade de privilégios econômicos, né, do pessoal detentor do poder naquela época. No mesmo período, o negro Cosme Bento, ele se junta ao movimento, ele leva quase 3.000 escravos fugidos, então ele, né, dá um volume grande aí ao movimento de rebelião, e passa a ter uma nova luta dentro desse movimento, que era a questão da desigualdade e da questão racial também, né? No ano de 1841, com um farto poder bélico, Luiz Alves vai conseguir conter os revoltosos, uma liderança local contra o movimento, então eles conseguem conter, o Luiz Alves consegue conter a liderança. Ele é condecorado a Conde de Caxias. Essa desarticulação que ele faz acaba desunindo o movimento da Balaiada, e aí eles perdem força e acabam sendo reprimidos, tá? Todos os negros que fugiram foram acusados de envolvimento na revolta foram reescravizados. O Manuel Francisco Gomes é abatido durante o movimento. Uma outra figura importante desse movimento, o vaqueiro Raimundo Gomes, vai ser expulso do Maranhão. E o Cosme Bento é preso e enforcado no ano de 1842. Certo? Mais uma revolta aí que foi reprimida com força
pelas forças policiais locais. Aí a gente tem a Sabinada. Sabinada acontece na Bahia. Ela foi uma rebelião de caráter separatista. Queria implantar a República na Bahia. Vai durar aí de 1837 a 1840. Durante todo o período colonial, a Bahia vai se destacar como um palco de luta, né, contra uma opressão do governo e tudo mais. Então, a Sabinada foi um movimento que teve início na elite militar, médica e jornalista. Tanto que o seu principal líder, o Francisco Sabino, ele era médico, tá? Diferente aí das outras duas, esse movimento ele vai ser um movimento mais elitista, tá? Obviamente teve uma participação popular forte, tá? Mas ele nasce na elite baiana. Antes do desenvolvimento dessa rebelião, a gente vai ter também a Revolta dos Males, mas eu falo para vocês dela daqui a pouco, tá? Bom, então eles lutavam por uma tentativa de melhoras econômicas da província, já que existia uma dificuldade econômica total por conta da abdicação de Dom Pedro I, certo? Eles diziam até que eles gostariam de se tornar uma república durante o período em que Dom Pedro II não assumisse o trono. Né? Uma coisa meio doida, assim, eu nunca vi, né? Quer ser república, daí quando Dom Pedro II volta a fazer parte de uma monarquia, seria uma província monárquica, né? Um negócio meio esquisito, mas enfim. Como partiu mais até de um processo elitista, não houve uma repressão tão forte em termos populares como nas outras duas. O governo regencial vai nomear um novo governador lá na Bahia, vai organizar um destacamento de forças militares para tentar diminuir o levante, tentar diminuir a rebelião, a revolução, tá? Entre os dias... Ai, meu Deus, deixa eu ver se eu lembro. Entre os dias 15 meados de março, ali, do ano de 1840, as ruas de Salvador foram ocupadas pelas forças regenciais, que acabaram rendendo os participantes da revolta, ou seja, o exército, né, brasileiro daquela época acaba rendendo os participantes da revolta. Ocorreram algumas batalhas, prenderam os principais líderes, certo? Foram 3 condenados à morte e o restante à prisão perpétua, tá? Mas aí eles diminuíram as penas, ninguém foi morto, eles foram só expulsos da Bahia, tá? A maioria dos líderes nem a morte teve, foram apenas expulsos da Bahia. Quando a gente fala agora da Revolta dos Males, que também foi uma revolta na Bahia, tá lá em cima, né? Deixa eu voltar para lá. Essa rebelião é uma rebelião que vai adotar o mesmo modelo da libertação do Haiti. Então, é muito interessante essa rebelião, porque a escravidão ela foi uma instituição que vai configurar no Brasil por 300 anos, e tanto os indígenas quanto os africanos e os seus descendentes que foram sendo escravizados, né, por todo esse período, eles foram tendo que adotar religiões diferentes. E aí é interessante porque a Revolta dos Males, ou dos Malês, ela é uma revolta de negros escravos islâmicos que liam o Alcorão e queriam ter a possibilidade de professar a sua fé. Então, na verdade, eles até nem a liberdade nem era tão requerida assim, né, como foi no caso do Haiti, mas eles acabaram se inspirando na rebelião para tentar ter a possibilidade de professar a fé islâmica que Portugal, imagina, né, não deixava de jeito nenhum, inclusive catequizando e moldando todo o contexto religioso para o cristianismo, né? Bom, então é uma história de resistência e
e revolta escrava, mobiliza 600 escravos em busca de liberdade, especialmente liberdade religiosa. Essa rebelião ela ficou marcada no imaginário popular dos senhores, porque acreditaram que podiam ser queimados, como fizeram os haitianos. Então, ela gerou bastante pânico naquele momento, tá? Mas, obviamente, foi duramente reprimida. Boa parte das punições foram severíssimas, alcançaram até os negros que já estavam livres e que não se envolveram na revolta, para gerar realmente um terror ali na região e nos escravos como um todo. Os punidos eles foram presos, foram açoitados, foram deportados, foram executados. Foi bem violento. Foi bem violenta a repressão. Inclusive, 4 líderes do movimento foram fuzilados para que todos pudessem ver a punição que eles receberam, tá? Então foi bem triste aí. E a última, mas não menos importante, Revolta dos Farrapos, ou a Farroupilha. Essa aí tem um caráter completamente diferente, porque foi uma rebelião elitista, foi a mais longa, foi a que mais teve privilégios e benefícios garantidos, tá? Então, a Guerra dos Farrapos, ou Revolta dos Farrapos, ou a Revolução Farroupilha, foi a revolta de aí maior período do nosso momento regencial. Ela vai alcançar praticamente quase todo o território brasileiro. Ela vai ganhar notoriedade porque ela vai durar 10 anos, diferente das outras que duraram 3, 2. Essa aí ela dura 10 anos. E foi a que mais ameaçou a integridade territorial brasileira. Ela foi organizada como um movimento da elite gaúcha e se encerra após as negociações dos donos das grandes fazendas com o governo, tá? O que eles queriam? Eles estavam totalmente insatisfeitos com a política fiscal do governo brasileiro, porque lá no século XIX, a província do Rio Grande do Sul tinha como principal produto a carne seca, que era vendida como alimentação dos escravos, tanto no Sudeste quanto no Nordeste do Brasil. Essa carne seca ela era produzida por fazendeiros, na verdade a gente chama de charqueadores, né? Porque é carne de charque, então eram charqueadores. Compravam essa carne bovina dos estancieiros, criadores de gado no Rio Grande do Sul. E aí, a grande insatisfação deles era a seguinte: havia uma cobrança de impostos muito alta realizadas pelo governo sobre essa produção de charque da região. Então, o charque gaúcho, essa carne seca gaúcha, recebia uma pesada taxa de cobrança. E toda a carne seca que era produzida no Uruguai e na Argentina tinha uma taxação muito baixa. Então, os donos de escravos privilegiavam qual carne? A do Uruguai ou da Argentina. Isso vai gerar uma revolta muito grande por parte desses produtores de carne seca. Obviamente por tornar o produto gaúcho bem menos competitivo, certo? Então a principal exigência desses estancieiros era que esse charque fosse taxado também de uma forma maior para gerar uma concorrência mais justa. Então, esse era o principal, tá? Mas eles tinham outras reclamações. Então, eles não gostavam da Guarda Nacional, eles ficaram bem chateados com a criação da Guarda Nacional. Eles estavam bastante satisfeitos com a negativa do governo brasileiro em assumir os prejuízos causados por uma praga de carrapatos que ataca o gado em 1834. Eles estavam também bastante insatisfeitos com a centralização do governo e por não terem autonomia provincial. Além de
circular ali na região ideias republicanas e federalistas, né? Transformar o Brasil numa república. Então, tudo isso vai levar os gaúchos aí a rebelarem-se contra o governo central, o governo regencial na época, né? No ano de 1835, tá? A princípio, eles não tinham uma ideia separatista, mas conforme a rebelião foi crescendo, essa ideia separatista vai ganhando força. E aí eles vão crescendo. Eles vão crescendo não só em tamanho de rebelião, mas também em adeptos. O principal líder desse movimento foi Bento Gonçalves, que vem a ser, inclusive, presidente da República Rio-Grandense por algum tempo, tá? Tivemos também nomes muito importantes nessa rebelião, que foi o Garibaldi, o Giuseppe Garibaldi, o militar brasileiro Canabarro e a Anita Garibaldi, né? Figuras importantíssimas nesse processo, tá? Bom, eles começaram a subir do Rio Grande do Sul em direção ao Rio de Janeiro, ganharam o apoio de Santa Catarina. O Brasil, em algumas outras províncias brasileiras, já havia essa ideia, né, um apoio virtual à rebelião farroupilha. E aí, percebendo que podia ser algo, podia ser uma pedra no sapato, daquelas bem chatas, né, do governo regencial, eles resolvem fazer um acordo. Então, eles assinam um tratado chamado Tratado de Poncho Verde, ou a Paz de Poncho Verde. Os farrapos colocariam fim na revolta se aceitassem os termos propostos pelo governo. E aí eles, então, propuseram uma taxação de 25% do charque de Argentina e Uruguai, perdoar os envolvidos com a revolta, incorporar os militares dos farrapos ao exército imperial, então, a utilizar essa mão de obra do exército. Os provincianos podiam, então, escolher o próprio presidente da província, tipo uma eleição, mas isso eles não... acaba não acontecendo, tá? Eles não são permitidos. E os escravos que lutaram do lado dos farrapos, eles seriam libertos, o que também não acontece, tá? A ideia de que farrapos eram abolicionistas, né? Tipo, queriam a libertação dos escravos. Então, assim, houve uma grande participação de escravos e negros libertos nessa rebelião, tá? Mas, assim, não era um movimento de caráter abolicionista. Nunca esteve na pauta a libertação dos escravos, tá? Fato é que nenhuma delas acaba dando certo no sentido de garantir uma força contra o governo monárquico ou impedir Dom Pedro II de assumir o poder ou gerar no Brasil uma ideia republicana de fato. Dom Pedro II assume em 1840 e a gente dá início aí ao segundo reinado, tema de nossas próximas aulas, certo? Então é isso, meus amores. Um super beijo para vocês. Façam seus exercícios e dúvidas, só me procurar, tá? Um beijinho para vocês.